Aburobuio, Mojuba, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro módulo sobre Ebel-Rum. Sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar aqui uma musiquinha aqui de fundo, só para o pessoal ir chegando. Quem for chegando vai se apresentando. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho estaremos iniciando, tá bom? Quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa palestra maravilhosa. Estaremos falando sobre Ebel-Rum, né? Sobre uma ótica bem popular, sem muitas palavras técnicas, até porque eu acredito que a informação ela tem que ser passada de forma muito clara, né? Falar muito clássico, muito erudito, isso é muito bom para a sala, né? Mas para transmitir conhecimento isso não funciona. Então eu quero agradecer desde já a cada um de vocês que estão chegando. Eu estou dando só um tempinho, só para o pessoal ir chegando. Quem for chegando, dá um sinalzinho, dá um oi, só para eu saber se tá tudo certinho, se o vídeo tá certo, o som tá bom para vocês, a altura tá boa. Vai me dando essa posição por favor. Quero agradecer aí o pessoal que tá chegando, Vinícius, Marcelo da Costa, tem bastante gente chegando aí. Opa, Márcio, Botó, Surei, Orofon, sejam todos bem-vindos. Estaremos iniciando certinho mesmo, para dar tempo do pessoal chegar, às 20 horas e 5 minutos. Então são 20 horas e 2 aqui para mim, então 20 horas e 5 estaremos iniciando. Marley, Yanaê, Luanda. Luanda é a nossa diretora do projeto Olodumare, está dando aí um suporte extremo para mim. É minha primeira vez que eu estou fazendo live aqui, fazendo palestra. Eu estou sentindo na pele o que é palestrar em Facebook. Então quero agradecer aí a ajuda, o apoio de toda a diretoria, de todos vocês do projeto Olodumare, por estar acreditando nesse projeto, né, e acreditando em cada um do nosso trabalho. Quero agradecer aos Olocós da aula de Yorubá, da partilha do idioma Yorubá, agradecer o Poder Feminino, agradecer o grupo de Orim, entre outros grupos, agradecer a todos vocês pelo carinho. São 20 horas e 3 minutos. Enquanto isso o pessoal vai chegando, fala para mim se o áudio está chegando certinho, por favor. O áudio está funcionando certo, o vídeo está bom. Anderson Cruz, nosso advogado, Dr. Anderson Cruz. Dr. Anderson, que tem um quadro muito importante falando sobre direito, né, de forma geral, com uma linguagem muito boa, com muita alegria, ele transmite seu conhecimento. Quero agradecer mais uma vez, Dr. Anderson Cruz. Seja muito bem-vindo. Opa, Marcelo. Então, 20 horas e 4 minutos. Então, vamos iniciar. Pessoal que for chegando, dá um oi, tá bom? Pra gente poder iniciar. Deixa eu só virar aqui 20 horas e 5 minutos, para que possamos iniciar certinho. Obrigado, Marley. Obrigado.
Eu vou abaixar aqui só um pouquinho a música de fundo para vocês poderem me ouvir melhor. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à palestra sobre EBE-ORUN. É o primeiro módulo de 3. Estaremos aqui partilhando a nossa vivência e experiência com EBE-ORUN. Vou me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Ojo Apejá. Eu sou a Pautum da EBE Ifá Orixá, Casa de Cultura Maria do Carmo, aqui no Rio de Janeiro, né? E na qual o sacerdote é Babá Onidoju, né? E estamos desempenhando o trabalho de cuidado espiritual com pessoas lá. Também sou um dos fundadores do projeto Olodumare e quero agradecer mais uma vez o carinho de cada um de vocês. Bom, quero agradecer sempre a Olodumare pela oportunidade de abrir os olhos, né? Agradecer a minha EBE, agradecer os meus ancestrais por me darem condições, né, de estar aqui hoje compartilhando com vocês aquilo que a gente tem aprendido ao longo do tempo. Então vamos lá, sem mais delongas. O tema da nossa palestra, da nossa troca aqui, é sobre o que é EBE. O que é EBE-ORUN? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o conceito da palavra EBE-ORUN. EBE. A gente fala sobre comunidade. Que tipo de comunidade? Bom, todo agrupamento de pessoas é uma comunidade, seja um grupo, uma tribo, um vilarejo, um município, um estado, um país, um continente. Isso tudo é EBE, né? Isso tudo é uma organização de pessoas que vivem e comungam entre si dentro de um sistema, né, de vivência, de troca, de partilha, de negócios, relacionamentos. Então isso tudo agrega em EBE. E agora, o que é EBE-ORUN? Também temos que entender qual é o conceito da palavra Orun. Nós falamos aqui como ocidentais para fazer uma alusão em um lugar espiritual, que é o céu. A gente pode dizer que é o céu. Para entrar no lúdico, né? Porque quando a gente fala sobre EBE-ORUN, temos que fazer um esforço de mexer com a nossa imaginação. Por quê? EBE-ORUN é um lugar de espiritualidade, né? A gente fala sobre o EMI, sobre a essência da vida. Então temos que entender que ninguém foi lá e voltou, olha, é assim, ó, tem árvore, tem cachorro. Não. Essa troca, né, essa informação que nós temos, existem canais para isso. Como? Né? Primeiro a gente vai entender o que é o conceito de EBE-ORUN. Quando a gente fala sobre Orun, falamos sobre o céu, né, para o ocidental entender. É o lugar, é o estado aonde esse espírito, nosso EMI, ele está habitando. Ele interage com outros espíritos, com outros seres espirituais que estão nesse local. Nós costumamos dizer que o que existe em EBE, existe aqui no Aie. E Aie, a palavra Aie, ela se refere à terra, ao lugar onde nós pisamos, né? Estamos aqui no Aie. Então, costumamos dizer que tudo que está aqui nessa terra, onde a gente come e bebe, se tem aqui, primeiro existe no Orun. Então, por isso que lá é a mesma forma da gente entender a comunidade, né? Se eu interajo, se eu trabalho, se eu tenho filhos, se eu me caso, enfim, todo esse sistema de vivência existe também no EBE-ORUN, em EBE-ORUN. Agora, quais são as diferenças? Poucas, porém existem diferenças. Dentro dos versos de Ifá, nós podemos perceber que os seres vivos, eles interagem, eles se comunicam de forma muito clara. Por exemplo, a gente vai ver isso muito descrito nos versos onde
a batata fala, a águia fala, o cachorro fala, a árvore falou, a árvore se consultou, enfim, existe essa interação no Orum. Como é que a gente entende isso? Através do estudo dos versos. Você vai ver versos falando sobre essas consultas, essa relação. E o que existe, né, então? Já que a gente falou sobre comunidade, a gente está falando sobre organização, grupos que se organizam. Então, automaticamente, a gente vai ver também esses grupos que existem aqui. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro e moro no município de Nova Iguaçu. Então, existe uma estrutura toda organizada para que tudo aqui funcione, né, dentro das possibilidades de uma forma organizada. No Orum também existe, mas de que forma isso existe? Lá existem as sociedades que nós chamamos de Sociedade Yalodê, Sociedade Elecó, Sociedade Abicu, Sociedade Alarabô, e entre outras muitas sociedades que existem lá. E essas sociedades, elas interagem. Elas interagem entre si, elas conversam entre si, outras nem tanto, outras são mais ligadas. Então a gente tem que entender que essa organização que nós temos hoje aqui no AIE, nós vivemos porque temos uma memória organizacional lá do Orum. Então, as sociedades que existem aqui são sombra do que existem lá no Orum. Tá dando para entender até aí? Alguma dúvida? Baba William, seja bem-vindo, meu irmão, Onidoju. Então, o que acontece? Falando sobre essa estrutura, né? Falamos sobre sociedades. E nessas sociedades existem esses relacionamentos. Pessoas casam, pessoas têm filhos, pessoas têm negócios, né? E como funciona isso? Bom, isso aí existem outros estudos muito mais aprofundados que vão explicar isso com muito mais detalhes. Não é a intenção hoje da gente trazer tantos detalhes sobre essas minúcias sobre Hebreu. A gente está falando sobre a grandiosidade, a gente está falando sobre o que é o genérico, o que todo mundo fala, mas de um olhar da experiência, né? Então vamos lá. Falamos sobre a organização, falamos sobre sociedades. E por que Hebreu ela é dividida em sociedades? Justamente para identificar as características dessas sociedades. Por exemplo, existem sociedades que são sociedades dos guerreiros. Existem sociedades que são só dedicadas às mulheres. Existem sociedades que são dedicadas às crianças. Enfim, existem N tipos de sociedades que trazem suas características. E essas características nós trazemos aqui para o AIE. E isso é tão latente, é tão verdade, porque essas características elas tanto nos seguem porque pertencemos a estas sociedades, né? Então é importante a gente entender isso. Todos nós, e aí o tema da palestra é falar sobre o que é Hebreu, né? De uma forma, o que a gente está falando sobre ainda, o que é Hebreu, porque todo mundo fala sobre Hebreu. E detalhe, nós ocidentais, nós brasileiros especificamente, nós temos que ter muito cuidado com as ditas modas, né? Fala-se muito sobre muita coisa hoje, até porque nós temos agora o acesso irrestrito sobre a internet. Hoje você pode chegar em um site, baixar um material sobre aquilo que você quer saber, porém nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê, né? Porque existem muitas pessoas que falam muitas coisas. Então é necessário que você tenha um filtro, né? Para que você não absorva o material que na verdade você só vai gastar o seu HD mental com uma informação que você vai ter que dispensar. E é por isso que é muito importante hoje
as pessoas elas pertencerem a uma comunidade. Quando eu falo comunidade, é a comunidade aqui no Aie, seja numa casa de axé, seja numa tenda de umbanda, seja num quilombo, enfim, pertença a uma sociedade, né? Se intere com essa sociedade, entenda como ela se comporta, o que ela entende que é bacana, o que ela entende que não é tão bacana, o que é tabu para essa sociedade, o que é favorável você fazer. Porque quando nós começamos a pesquisar, e pinça aqui, pinça ali, e você começa a criar uma concha de retalhos, aonde você não sabe o que você está acreditando. Porque você vai falar, segundo fulano de tal, segundo Beltrano de tal, mas aonde está a sua comunidade? Qual comunidade você pertence? Quando falar de pertencimento, é sobre a sua identidade, sobre tudo aquilo que você pode, quem é você, como é que você é identificado, quais são as suas alianças dentro dessa comunidade. E aí a gente está falando sobre Ebé, né? Então, tudo isso, tanto como no Ebé Aie, que é essa comunidade que a gente vive encarnado, essas observações também existem no Ebé Orum. E aí vamos lá. Quais são os olhares que existem sobre Ebé Orum? Bom, algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que Ebé Orum é orixá. Outros dizem que não é orixá. E aí é importante a gente entender quem é que tem a verdade. Quem diz que é orixá está certo e quem diz que é uma comunidade está certo. Porque quando nós falamos sobre verdade, a gente tem que voltar lá no tempo e entender que o culto ancestral africano, ele é familiar. Quando a gente fala sobre familiaridade, nós estamos falando sobre comportamento, coisas que nós observamos e resguardamos e nossas verdades. Aí sim, por isso que eu estou dizendo que é importante você pertencer a uma comunidade, o local aonde você vai entender quais são as suas verdades, quais são os seus limites, o que você pode e não pode fazer. Por exemplo, existem comunidades em Ebé Orum que você não pode vestir tal cor de roupa. Tem comunidade em Ebé Orum que você não pode comer tal alimento. Mas como é que você sabe disso? A partir do momento em que você sabe qual é a comunidade que você pertence e você vai começar a estudar, seja através do seu sacerdote, da sua sacerdotisa, seja através de literatura, e você, obviamente, você tendo um tutor, seja sacerdotisa ou sacerdote, você vai chegar, olha, eu pesquisei isso aqui, o que a senhora acha, o que a senhora acha, isso bate com o que a nossa família entende? Entendeu? Então, assim, por isso que é importante nós estarmos sempre em consonância com a nossa Ebé, com a nossa comunidade aqui nesse aí. E entender como é que funciona essa estrutura organizacional. Porque isso também está em Ebé Orum. E isso é muito importante a gente entender, até para a nossa própria saúde. Porque vamos lá, ainda falando sobre Ebé Orum. Existem olhares, né? E quando eu falo olhares, é porque existem famílias, diversas famílias, que pensam diferente sobre esse mesmo assunto. Existem famílias que se iniciam em Ebé, existem famílias que não se iniciam em Ebé, eles fazem apaziguamento, né? E aí não existe essa questão do certo e errado pelo olhar externo. Como novamente eu falei, existe a sua verdade dentro daquela sociedade ou comunidade que você pertence. Por exemplo, fugindo aqui um pouco da questão de Ebé, existem famílias que cultuam o batalá com azeite de dendê, e tem famílias que não, de forma alguma, colocariam dendê em obatalá. Então, olha só como é que é plural a forma
de se entender um assunto, mas como nós vamos defender e como nós vamos trazer para nós essas verdades como nossa verdade absoluta. Quando a gente fala sobre a nossa verdade absoluta, é sobre aquilo que a nossa comunidade entende que é verdade. E isso é muito bom. A gente entender o que é possível, o que não é possível, e entender que nem tudo nós temos que falar, nem tudo nós temos que externar. Eu estava falando com meu irmão, antes de entrar aqui online, sobre algumas coisas sobre Hebré, né, que são coisas, né, um pouco mais complexas de entender, e a gente fala que é importante manter coisas dentro do nosso Hebré, dentro da nossa comunidade. Por quê? Porque quando nós verbalizamos tudo, nós estamos suscetíveis à crítica daquele que não tem a mesma experiência sobre aquele mesmo assunto. Porque existe um padrão que as pessoas vendem sobre um determinado assunto e é acordado, né, esse padrão, mas existem coisas que a vivência, que a experiência sobre aquele assunto, sobre Hebré, ele não tem como obedecer. Porque orixá, a espiritualidade, ela não está encaixotada. Ela não está limitada a uma literatura. Ela não está limitada à apostila. Existem vivências que nós temos dentro das nossas casas, dos nossos Iliaxés, das nossas Ijoifá, dos nossos quilombos, que eles de forma alguma vão passar para fora. Porque serão pessoas que possivelmente serão taxados de malucos, de pessoas que são descontroladas, porque foge do senso comum, do padrão que foi estabelecido pelos alguns sacerdotes. E esse que é o grande risco. Quando nós começamos a falar, né, por exemplo, a gente está aqui nessa palestra, né, sobre Ebel, existem pessoas que estão ouvindo, existem pessoas que vão, mas o que ele está falando, eu faço diferente. E ser diferente é uma característica positiva dentro do culto de orixá. Ser diferente não é negativo. Ser diferente é um sinal que de fato nós pertencemos a uma família. Isso está também atrelado às sociedades de Ebel. Por isso que é muito importante a gente entender. Aí vamos lá, vamos avançar. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Então vamos lá. Para a gente não falar de muito e cansar. Como é que nós entendemos que precisamos fazer parte desse conceito, né? Do que é Ebel? Será que eu preciso? Será que eu tenho necessidade? Será que eu sou obrigado? Né? Porque a gente ainda tem essas expressões. Será que eu sou obrigado a me iniciar, a cultuar? Então vamos lá. Dentro da cosmogonia africana, ou nigeriana, beninense, Ebel, todos nós fazemos parte. Independente se você é japonês, se você é irlandês, se você é escocês, se você é cristão, se você é budista. Nós, quando falamos de Ebel, estamos falando sobre o Emi, sobre o espírito que não está encarnado nessas sensações de pertencimento sobre um olhar religioso de algo. Ebel não é religião, é uma contestação, ele é um fato real. Para aqueles que já têm vivência sobre Ebel, você está extremamente livre. Você pode ser cristão, você pode ser budista e cultuar Ebé. Nós vemos isso muito dentro do território Urubá, hoje, né, com muita ascensão, muitos africanos sendo muçulmanos, né, se convertendo ao Islã e preservando os cultos ancestrais. Porque eles têm uma consciência de que não é religião, é parte da cultura deles. Está atrelado, está arraigado
dentro da essência deles. E isso é muito importante a gente entender isso. Quando nós temos essa consciência sobre Ebé e o pertencimento que nós temos, sobre a minha vida, porque como é que, voltando aqui, como é que a gente entende essa dinâmica? Vamos lá. Por que eu digo que todos nós pertencemos a um Ebé? Dentro dessa cosmogonia, né, de Olodumare, sobre Irumolé, ele criou, Olodumare criou tudo, né? Criou os Irumolés, criou os orixás, Eborais e também Ebé. Então vamos lá. Olodumare criou, ele extrai de si o Emi, né, esse espírito humano, e ele encarna esse espírito e nos torna o que nós somos hoje, seres humanos. Só que durante essa jornada, antes de encarnarmos, estamos no Ebé-Orum, vivendo uma realidade, né, que algumas pessoas falam que é uma realidade que estamos vivendo aqui no Aie. Essa realidade é uma simulação. Existem várias, por isso que eu digo assim, existem várias interpretações sobre Ebé-Orum. Algumas pessoas dizem que tudo que nós vivemos aqui na Terra é uma simulação, que na verdade a nossa vivência está no Orum. Existem pessoas que falam que aqui é somente um deleite de prazer da carne, e entre outros olhares. Mas eu não quero me apegar sobre isso. O que eu quero passar para vocês? Que nós pertencemos a uma comunidade no Orum. E como é que funciona? Vamos lá. Aí a gente vai começar a falar sobre sintomas que nos sinalizam o pertencimento sobre Ebé-Orum. Existem alguns sinais que são muito genéricos, como por exemplo, existem pessoas que na sua vida, eu vou citar alguns sintomas, tá? Existem algumas pessoas que quando chega perto do seu aniversário ficam doentes. Existem pessoas que do nada a vida tá boa, o dinheiro tá na conta, tá trabalhando, filho com saúde, esposo com saúde, o emprego ideal, feliz, e do nada essa pessoa fica deprimida. Existem pessoas que têm vários relacionamentos que nunca são duradouros. Existem pessoas que não conseguem atravessar barreiras que para a grande maioria das pessoas é muito fácil. Então são sintomas que possivelmente, essa pessoa ela tem que se interessar em buscar informações sobre Ebé-Orum. Por que eu falo sobre sintomas, né? São sinais que evidenciam alguma relação com Ebé-Orum. Existe um nome da pessoa que ela precisa de fato se aproximar a esse culto e cultuar, e talvez, né, dentro do seu destino, ela se tornar Babá Ebé. Ou seja, quem é essa pessoa? É o Elebé, a pessoa que tem uma ligação estreita com Ebé-Orum. Os Elebés, como as pessoas gostam de falar, são pessoas que têm a sua sensitividade muito aflorada. Elas sonham, né? Elas sonham muito com informações, elas têm mensagens através dos sonhos, porque o sonho é também um canal aonde Ebé-Orum ela se comunica com esse Ará Aie, que é o nosso corpo, através de sonhos. Então o sonho é um portal. Então vamos lá. Essa pessoa, ela precisa se iniciar, ela precisa cultuar Ebé-Orum, porque eu estou falando assim num modo muito genérico, entendam bem, muito genérico, e possivelmente ela vai ter que ser sacerdote, ela vai ter que se dedicar ao culto a Ebé-Orum. Existem pessoas que somente vão cultuar, existem pessoas que só vão ser devotas, né? Então é importante, porque é muito grande,
muita informação sobre Ebé, e eu estou tentando assim, passar da forma mais tranquila, né, mais sucinta, para que vocês possam entender sobre o assunto. Então vamos lá. Falamos sobre alguns sintomas, né? Existem algumas, como eu posso dizer, alguns momentos, né? Alguns casos que são muito mais complexos. Por exemplo, só um momentinho. Em Ebé, existem algumas situações chamadas pactos. Como é esse pacto? Vamos lá. Os pactos eles funcionam de várias formas. Existem pacto Abiku, porque é hoje aqui no Brasil muito falado sobre Abiku, que é o literal, nasceu para morrer. Existe um desdobramento sobre esse fato, sobre Abiku. Estava até falando com meu irmão, Babá Unidoju, sobre isso, que existem outras percepções sobre Abiku. Existe uma interpretação sobre Abiku Omodê e o Abiku Abba. Quem é quem? Quem é Omodê e o que significa Abiku Abba? O Abiku Omodê é aquela criança que nasce com o pacto de morrer prematuramente. Geralmente chegam até no máximo 14 anos. E existem outras observações que chegam até 7 anos. E existe a observação sobre Abiku Abba, que é o Abiku que morre mais velho. E aí são outras observações. Existem famílias, existem clãs que entendem que isso é possível, né? Então é importante a gente deixar claro que existem vários desdobramentos sobre isso. E aí como é que se resolve isso, né? Essa questão de Abiku? Eu vou me atrelar ao Abiku Omodê porque é o que é mais comum, né, se ensinado. O Abiku Omodê, que a gente fala sobre a criança, existem algumas situações de que precisa ser consultado, né? Para você saber que é Abiku, você tem que consultar, né? Por isso que dentro da tradição iorubá, aqueles que estão inseridos, né, nessa cultura, quando têm os seus filhos, é muito importante e crucial que os pais submetam seus filhos a Ensentaye. E o que significa o Ensentaye? Taie, caminho na terra. Ou seja, aquela criança, quando ela é submetida a esse rito, né, pelo sacerdote ou a sacerdotisa, os pais eles vão saber qual é a orientação, de que forma eles vão cuidar daquela criança. Quem é essa criança? Será que ela é Abiku? E o que vai fazer? Aí aonde dentro dessa cultura, né, da cultura iorubana, é importante que se faça todos os recursos para que essa criança ela não morra prematuramente, né? Aí vamos lá, vamos trazer essa cultura para nós ocidentais. Nós brasileiros temos uma fala de que a grande maioria dos pais e mães falam assim: não, eu não vou iniciar meu filho em Ifá, eu não vou iniciar meu filho no Yorixá, porque meu filho é uma criança, ele não pode escolher, ele não pode decidir, né? Poxa, eu vou botar uma carga, eu vou botar uma responsabilidade, né, nele, e aí quando ele crescer, e se ele sair fora, enfim. Vamos lá, aí eu faço uma pergunta para você. E se seu filho for um Abiku, você consciente, né, de que existe essa anomalia, né, sobre Abiku? E se seu filho é um Abiku e ele morre prematuramente? E depois você vai consultar Ifá e o seu sacerdote vai falar assim: olha, mas o seu filho era Abiku. Então, quando nós estamos inseridos dentro de uma cultura, uma filosofia, né, sobre Ifá, sobre Orixá, é importante a gente explorar todas essas possibilidades, porque a informação ela está aí.
ela está à nossa disposição. E a gente tem que, de fato, se esvaziar, né, dos nossos conceitos ocidentais, que são extremamente difíceis, porque nós estamos sempre expostos a novas realidades. E a Bicu é uma realidade que é muito, muito evidente, né? Existe uma fala de que as pessoas falam, eu sou Bicu, como se fosse algo extremamente bom. Não, fulano, eu sou Bicu, sabia disso? Meu irmão, não, pro Yorubá, ser Bicu, ele não é um motivo de felicidade. Não é um motivo de pra você ficar, olha, eu sou Bicu, hein, ó, cuidado comigo, hein. Não. É muito importante você entender que nós, brasileiros, nós temos essa habilidade de mudar, né, o que já está pronto. E aí a gente começa a mexer de tal forma que a gente se descaracteriza da essência do que já está pronto. E a Bicu não tem como mexer. A Bicu é aquela criança que nasceu, ela vem com um pacto de morrer. É importante saber que tipo de pacto, né? De que forma ela falou, olha, eu vou voltar assim. O que é o Abiku, né? Para a gente falar sobre Ebé, o que é o Abiku? O Abiku, eu gosto de usar uma ilustração para ficar fácil. Então vamos lá. Imagina que você tem um grupo de crianças que estão brincando no parque. E aí você é uma dessas crianças. E você fala para os seus coleguinhas assim, olha, Joãozinho, Maria, Renata, Patrícia, eu vou ali e já volto, não vou demorar não. Mas você vai sair agora que a gente está brincando? Pô, mas tá tão bom, então porque estão me chamando. E aí eu vou ter que ir, mas eu não vou demorar. Então esse não vou demorar, ele já é um pacto, né, de você nascer e morrer. Aí existem vários tipos de retorno. Tem tipos de Abiku que morrem através de uma comida. Tem Abicus que voltam pro Orum quando vai nadar na praia, quando vai mergulhar na piscina, quando vai atravessar a rua, quando é mordido de cachorro e morre. N tipos de pactos, N tipos de coisas que são acordadas para esse Abiku retornar. E como se desfaz isso? Aí cabe ao sacerdote consultar, averiguar e de que forma ele vai resolver essa situação. Não vou entrar nesse alô, porque não é a intenção desse nosso encontro. Mas vamos lá, falamos sobre a questão de Abiku. Existe outro fenômeno chamado, que é um pacto também, que é o pacto de Okorum e Ayaorum. Okó, marido, Aya, esposa. Existem esses fenômenos de que quando eu tenho um pacto com eu tenho uma esposa, para a gente entender, uma esposa no Orum. O Maria tem um esposo no Orum. E como é que funciona isso, né? Quando eu venho aqui para o Aie? Vamos lá. Eu estou aqui no Orum nesse momento e aí eu sou casado com a Joana. E aí eu sou convocado para vir por aí. Aí eu falo, Joana, nossa, fica tranquila, eu te amo. Não, eu tô contigo. Não, eu te amo e tal. Não, fica tranquilo. Eu vou lá, resolvo o que tem que resolver e vou voltar. Não vou ver com ninguém não. Eu sou seu e você é minha. Ok. Só que nesse processo de encarnação, né, onde você passa por Onibodê, pelo Orumilá, que são os testemunhos daquilo que você vai fazer no Aie, você encarna. Você passa pelo local, né, que a gente chama de um local do Rio do Esquecimento, e existem outros nomes para isso também, onde você tem esse apagão mental. Então você vai nasceu, cresceu, e você vai começar a se relacionar com pessoas, né? E olha que eu estou dizendo de uma pessoa que não está ligada a orixá,
Vamos botar que eu nasci num lar católico, né? Nasci num lar católico. E aí eu cresci, comecei a estudar, comecei a me relacionar, dar umas paqueradas. E a minha esposa no Orum, ela tá só me olhando. Ó, ele tem um pacto comigo. Mesmo que eu não tenha consciência desse pacto aqui no Aie. Mas eu tenho um pacto. Esse pacto, ele permanece em evidência. Ele é um pacto que está vivo. Aí vamos lá. Cresci, puberdade, adolescência, maturidade, e eu começo a namorar. Beijo aqui, beijo ali, aí namoro, aí vou amanhã é namorada. Aí 3 meses não dá certo. Aí vou para arrumar outra namorada. 3 meses não dá certo, 2 meses não dá certo, 4 meses não dá certo. E aí isso começa a me incomodar. Falei, gente, mas por que não dá certo? Do nada desfaz o relacionamento. Ou eu enjoo, ou a pessoa se enjoa, ou dá uma briga, ou a gente entende que existe uma incompatibilidade. Porque, na verdade, todos esses acontecimentos para que o meu relacionamento não seja duradouro, essa minha esposa, no caso, ela está influenciando. Ela me influencia e influencia também a pessoa que está comigo. Para o quê? Para que eu não quebre o pacto que eu tenho no Orum. Tá dando para entender? Então, existem esses pactos também, né? De esposa, esposo no Orum. E é importante a gente identificar isso. Como é que resolve? Buscando um sacerdote capacitado, que entenda, que tenha habilidade e tenha também disposição para te atender. Né? Então, existe essa questão. Então, existem pessoas que vão viver uma vida inteira, né, quando ela tem esse pacto, né, de um casamento no Orum, para a gente entender, casamento, as pessoas não vão conseguir casar. Mas existem outros fatos que são muito mais graves. Por exemplo, se essa pessoa, no caso que eu me coloquei nesse caso, eu tenho uma esposa no Orum, e eu conheci a Patrícia, me apaixonei pela Patrícia, me apaixonei, gostei dela, é a mulher que eu vou casar, não tô nem aí. Aí, namorei, passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, vamos noivar? Vamos noivar. Noivamos, vamos começar a ver terreno, e eu com o pacto do Orum. Vamos comprar terreno, vamos construir a casa e tal, a casa já está pronta, vamos marcar a data do casamento. Marcamos a data do casamento. Vamos lá. Quando faltar 3 dias, 1 semana, para a gente assinar papel, para a gente de fato ter um pacto aqui no Aie, entre eu e essa minha noiva aqui no Aie, pode acontecer várias coisas. Eu do nada morrer, ou essa pessoa, minha noiva, ela também do nada morrer. Como é que morre do nada? Fica doente, morre, é atropelado e morre. Existem casos que o casal está casando de fato, como já aconteceu há muito tempo atrás, uma notícia no jornal que foi especulado, né, que essa pessoa tinha uma esposa no Orum. O cara casou com a esposa, ele botou a taça no bolso, né, a taça do champanhe, ele escorregou, caiu sobre a taça, cortou a veia femoral, ele morreu no dia do casamento dele. Então foi especulado de que essa pessoa, né, esse homem, ele tinha uma esposa no Orum. E para que esse pacto não fosse quebrado definitivamente, ela o chamou de volta. Então existem esses desdobramentos sobre Orum, né? E é importante a gente se interessar, buscar informação. Olha, vou fazer uma consulta porque eu já identifiquei alguns problemas, né, e preciso cuidar disso. Então, essa questão de até um próprio suicídio, o suicídio ele é a situação mais grave de não pertencimento,
Porque a pessoa que tenta tirar a própria vida, nesse contexto de Ebé Orum, é a pessoa que fala assim, cara, eu não sou daqui, né? E eu vou voltar, eu vou tirar minha vida e dê o que dê, né? Deu o que der. Só que é uma forma inconsciente da sua comunidade estar te chamando. Por isso que é importante, né? Novamente falando, busque, olha, se você tem picos de depressão, picos de tristeza, procure um sacerdote, faça uma consulta, veja se, né, porque automaticamente todos nós fazemos parte de uma comunidade no Orum. Então essa comunidade ela pode estar, entre aspas, com saudade de você. Então quando essa saudade ela aumenta, esse sentimento do não pertencimento ele aumenta em nós, fazendo com que a gente chegue no grau tão grande de tristeza, que é a depressão, que chegamos ao ponto de tirar a nossa própria vida. E aí é onde as pessoas vão, crucificam, falam mal, a pessoa é covarde, se matou. Não. Quando na verdade existem outros motivos que levaram essa pessoa a tirar a sua própria vida. E infelizmente essas pessoas são acometidas desses atos porque não chegou a informação para essa pessoa. Então é importante. Se você também conhece uma pessoa que está sempre deprimida, está sempre triste, fulano, parece que eu nasci na família errada, parece que eu sou ovelha negra, todo mundo é de um jeito, eu sou de outro. Meu irmão, minha irmã, procure se informar, procure um sacerdote. Existem pessoas de outras etnias que também têm condições de identificar o que você está passando. E aí é um outro assunto, né? A gente está falando aqui sobre Ebé, né? E é importante a gente ficar focado aqui. Então, meus irmãos, há alguma dúvida sobre o que a gente está falando? Eu vou deixar vocês um pouco falando aí. Existem perguntas que algumas pessoas já fizeram. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e vocês me ajudem, tá? Eu vou dar uma lida em algumas perguntas que já foram feitas e a gente vai respondendo aqui. Já são 47 minutos. Eu pensei que ia ser muito mais rápido do que isso, mas é muito extenso. Eu tenho aqui a pergunta do Marcelo, Olucó Marcelo. Marcelo é Olucó do Projeto Olodumare, uma pessoa extremamente fenomenal. Fez aqui a pergunta aqui. Ebé Orum são comunidades espirituais que são nossos pontos de partida, diversos e destinos do mundo espiritual. As guerras, desentendimentos que fazem na terra intrafamiliar ou entre nações podem ter relações espelhadas com Ebé Orum? Cultuar Ebé Orum pode favorecer a paz? De que maneira e em que nível? Então, essa pergunta é muito sobre o que a gente está falando. Ebé Orum, ele é justamente o nosso reflexo do que nós somos no Orum aqui. E aí existe uma questão sobre Enkidu que eu não vou tocar hoje, sobre Enkidu, né, que é o nosso duplo no Orum, né, que existe, mas não vou falar sobre isso hoje. Então vamos lá. É importante a gente cultuar, entender a nossa comunidade para que o equilíbrio ele haja. Existem outros pilares que também fazem com que nós estejamos em equilíbrio. Mas como o assunto hoje é Ebé, então focando de novo em Ebé. Quando nós começamos a cultuar Ebé, nós vamos nos identificarmos, né? Quem eu sou? Eu sou muito agitado. Eu sou intempestuoso. Eu sou mais tranquilo, eu sou muito mais do diálogo e tal. Então essa compreensão de quem eu sou é muito importante. Por quê? Quando eu não consigo entender quem eu sou dentro desse universo de Ebé, eu posso desencadear um desequilíbrio que, por exemplo, o meu natural
é ser uma pessoa muito tranquila. Mas se eu estiver em desequilíbrio, eu posso ser uma pessoa extremamente violenta, sanguinária, eu posso matar e não ter ressentimento, e isso pode acontecer sobre o que o Marcelo está falando. O desequilíbrio sobre o universo de Ebé, ele pode desencadear até guerra. Né? Existem ressentimentos de comunidades também, e aí é um outro assunto, né, que é muito mais avançado, sobre essas questões de comunidades que não se dão bem, né? Que isso também existe. Mas, enfim. Então, Marcelo, quando nós entendemos de qual comunidade nós fazemos parte, entendemos aquilo que precisamos equalizar na nossa vida. E isso nos traz paz, tranquilidade, serenidade, sabedoria para agir da melhor forma. Espero que eu tenha respondido bem. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Essas perguntas, pessoal, estão lá no grupo do WhatsApp, tá? Então quem tiver mais dúvidas pode mandar lá no grupo do WhatsApp, que eu vou, dentro do possível, responder. Então vamos lá. Aqui, o Anderson, Dr. Anderson Cruz fez uma pergunta aqui. Boa noite. Quais são as semelhanças e diferenças entre os cultos de Egungun e Ebé-Orum? Boa pergunta. Então, são cultos extremamente diferentes, né? Quando você fala sobre Egungun, você está falando sobre uma ancestralidade, que, detalhe, Ebé-Orum, ele não está somente atrelado à ancestralidade, existe um olhar que é diferente sobre Egungun, né? Egungun funciona de um sistema muito diferente sobre Ebé-Orum. Então não são antagônicos, eles andam em consonância. Eu costumo dizer que existem 4 pilares para a humanidade ela estar equilibrada, que é Ori, Ebé, Orixá e Egungun. Então, é importante a gente, né, para aqueles que podem, aqueles que têm essa necessidade, porque existem pessoas que, para equalizar a vida delas, somente Ebé vai resolver. Existem pessoas que, para equalizar a sua vida, só Egungun, ou só Orixá, só Ifá, só Ori vai resolver a vida da pessoa. Então, por isso que é importante você ir a um sacerdote para consultar, para saber quais são as lacunas que precisam ser preenchidas na sua vida. Espero ter respondido. Deixa eu ver quais são outras perguntas. Tá, sim, então... Certo. A pergunta de novo do Dr. Anderson Cruz. O que é Emerê? Como identificar? Faz mal? Faz bem? Então, Anderson, eu vou deixar esse assunto sobre Emerê para o nosso próximo encontro, tá? Que necessita de muito tempo para explicar como se desencadeia, né, o Emerê. Mas eu posso dizer que Emerê, ele é muito estigmatizado, né? Ele é muito marginalizado, vamos poder assim dizer. Mas o Emerê, eu falo que o Emerê, ele é um ser vivo, né? Um ser humano, que ele é diferente de todos, diferente no modo positivo, quando equilibrado, quando bem cuidado, quando identificado, né? E ele é uma pessoa que é, como a gente pode dizer, se a gente pudesse identificar um Emerê hoje, o Emerê, eles geralmente são pessoas que são superdotadas, têm algum tipo de poder que um ser humano comum não tem, né? Existem pessoas que o cara bota o ferro aqui na garganta e empurra e amassa. Existem pessoas que o cara se contorce todo, se dobra, cara elástico, pode ser um Emerê. Existem pessoas que são extremamente inteligentes, né? Algumas pessoas dizem que Albert Einstein é um Emerê. Então, não tem somente essa
imagem pejorativa, por poder assim dizer. Então o Emerê, ele tem outras observações, mas eu vou falar num outro momento. Pergunta aqui chegando da Luanda. Aqui, Luiz Anjos. Babá, podemos então dizer que em Ebel-Arum é o espírito pertencendo à matéria? Sim. Na verdade, esse espírito que nós temos aqui, o nosso Emi, eu digo que nós estamos pela metade aqui. Existe uma outra metade que está no Arum. E quando esse meu Emi, né, quando eu morro, eu desencarno dessa matéria, esse Emi, ele se junta ao meu Enikedi, né, e eu me torno um só novamente. Então, por esse olhar, podemos então dizer que em Ebel-Arum é o espírito pertencendo à matéria? Sim, de uma certa forma, bem sucinta, sim. Então vamos lá. Mais perguntas chegando. Pessoas iniciadas em outro orixá podem cultuar Ebé? Bruno Abraão. Então, ele fez 3 perguntas aqui. Pessoas iniciadas em outro orixá podem cultuar Ebé? Devem cultuar Ebé. É muito importante. Como eu já disse aqui, todos nós pertencemos a uma Ebé. Então é importante nós buscarmos informações e saber qual sociedade nós pertencemos e o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Ebé ajuda crianças especiais? Sim. Sim, existem um verso de Ifá que fala sobre crianças especiais, mas é um outro assunto, né, muito extenso. Então, como eu falo assim, Ebé é um assunto muito extenso. A gente se programou para colocar três encontros aqui, mas é muita coisa para falar. Mas sim, ajuda sim. A ligação de Oxum com Ebé. Então, falar sobre Oxum e Ebé. O nome Oxum, esse nome que nós falamos aqui no Aie, é um nome dedicado a Oxum encarnada. Esse nome Oxum, ele só é um nome para os terrenos. Existe um outro nome para Oxum no âmbito espiritual, mas tem a ver sim, com certeza. Alves, Ebel-Arum tem um Exu específico? Ebel-Arum é considerado funfun? Além de frutas, o que é mais servido? Então, 3 perguntas interessantes. Eu não vou entrar muito agora nesse assunto de Exu, né? E sobre essa questão de funfun, porque a gente vai ficar, senão daqui a pouco a gente vai fazer 2 horas de live. Mas essa pergunta, se por favor, podem deixar aqui no grupo, para numa outra live a gente poder abordar com muito mais tempo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está participando. Bom, como a gente já organizou que as perguntas serão mandadas aqui pelo grupo, eu vou só esperar chegando pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Fica mais fácil de ler. Então, voltando ao assunto, quando chega aqui, as perguntas, é fundamental. Hoje, nós estamos sabendo que todos nós pertencemos a uma comunidade em Ebel-Arum. Seja Jagun, seja Yalodê, seja Elecó, seja Alarabô. Algumas pessoas falam que existem 150 comunidades, mas eu acredito que existam muito mais comunidades, tá bom? Então, é importante entender que todos nós fazemos parte de uma comunidade em Ebel-Arum. Todos nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Será que eu vim para essa terra para casar? Será que eu não vim para casar?
Será que eu vim para ser professor? Será que eu vim para ser médico? Será que eu vim para ser gari? Será que eu vim para ser enfermeiro? Será que eu vim para ser só solteiro? E, enfim, isso tudo está dentro da sua essência em Ebé. Obviamente que você vai também ter essas outras orientações em Ori, em Ifá, você também tem. Mas Ebé, ela fala muito da sua identidade aqui. Quem é você aqui? Por isso é importante saber o que você pode comer, porque às vezes existem pessoas que têm tipos de alergias que o médico não sabe de onde vem esse negócio. Você faz exame de sangue, não dá nada, faz teste de alergia, não dá nada, mas toda vez que você come aquele determinado elemento, aquela determinada comida, isso nós só podemos saber quando nós entendemos de que comunidade nós fazemos parte. E isso também temos informações quando nós começamos a cultuar. É importante estar se relacionando com o Ebé, é importante você fazer parte. Por exemplo, existem comunidades que fazem Ebé comunitário. É importante que você, se você tem a oportunidade, você faça parte, porque esses são os primeiros passos para você se inteirar com essa. Eu não gosto muito de falar sobre energia, que não fica muito elemental, mas sobre essa forma divina de entender de qual parte de comunidade você faz parte, quem é você. Por que você é agitado? Por que você é mais comedido? Por que você fala demais? Por que você esquece das coisas? Porque às vezes nós temos comportamentos, por exemplo, existem comunidades que têm comportamento, que têm predisposições negativas quando estamos em desequilíbrio. Existem comunidades que quando nós estamos em desequilíbrio, nos levam a roubar. Existem comunidades que quando nós estamos em desequilíbrio, nos levam a matar alguém. Então, por isso que é muito importante. Existem coisas, situações, por exemplo, notícias que eu já cansei de ver, o marido que matou a esposa esfaqueada. E aí você vê no noticiário o cara lá, algemado, assustado, perguntando assim, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Aí o policial, você matou fulana. Ele, não, mas não foi eu que fiz isso, não. Eu não fiz isso, não. E não foi a faca na mão do cara. Às vezes isso pode ser um comportamento de desequilíbrio da comunidade daquela pessoa. E isso pode ser um evento que é muito pontual. Às vezes você pode ter comportamentos que não fazem, pelo fato de você não conhecer, de estar em desequilíbrio, faz com que você tenha comportamentos negativos. E aí quando nós temos consciência de quem é a nossa comunidade, essas problemáticas, elas começam a se resolver. Você não comete mais esses deslizes, esses desequilíbrios. Chegou aqui uma pergunta aqui. Da Cat Sandra. Babá, nosso Iliaxé aqui no Aie são reprodução de um Orum? Isso se falando de comunidade? Sim, com certeza. Com certeza. A nossa comunidade Ará-Aie, ela é um reflexo da nossa comunidade do Ebé Orum, né? Da nossa Ará-Aie é o nosso corpo, tá? Ará, corpo, Aie, corpo na terra. Então sim, a nossa comunidade Iliaxé, ela é uma Ebé, só que é uma Ebé no Aie. Ela não é a mesma Ebé que está no Orum, entendeu bem isso? Não é especificamente, né? Não é, né, de forma categórica. Pode ser que sim, pode ser uma questão tão forte, tão intrínseca que vocês têm, da comunidade que vocês têm, essa comunidade toda ela ser, sim, de fato, uma comunidade que resolveu encarnar de uma vez só.
Pode acontecer. Entendeu? Então a gente não pode dizer, não é, né? Então não pode ser tão taxativo. Então, porque a gente fala sobre que é muito lúdico, é muito do que a gente sente e do que a gente percebe. Então, sim, pode ser uma ocasião de toda essa comunidade aqui, Alessandra, de todo o seu Ilhaxé, ser uma encarnação da sua comunidade. Pode acontecer, sim. Então, tem mais algumas perguntas? Alguém tem mais perguntas? Bom, não chegou mais perguntas. Eu vou fazer as considerações finais. Quem tiver mais dúvidas, né, eu vou depois conversar com a diretora Luanda para a gente estabelecer quais vão ser os tópicos do nosso próximo encontro, inclusive também a data, tá? A Luanda aqui já sinalizou que a gente já pode encerrar. Então, beleza. Se ficou alguma dúvida, vocês coloquem aqui perguntas no fim que eu vou tentar responder no grupo, tá? Vai ser somente amanhã e não vou mais tocar no assunto, para a gente não ficar sempre no mesmo assunto. Isso aí não faz bem, né? A gente vai ficar preso no assunto e não adianta. Então, quem tiver mais dúvidas, coloque no grupo do WhatsApp. Eu vou estar respondendo aquelas perguntas que eu posso responder até amanhã, né? Até amanhã. Então, depois de amanhã, eu não estarei mais respondendo sobre assuntos do encontro de hoje, tá bom? Então, eu quero agradecer, né, a participação de todos, quero agradecer o carinho de todos que assistiram aqui, quero agradecer a Luanda, a diretora Luanda, que foi fundamental aqui para essa live acontecer, porque ela está me dando esse suporte e me deu muita força. Na verdade, esse encontro ele já era para ter acontecido, mas eu estava sempre procrastinando, né, jogando para frente, mas eu estou muito tranquilo, agradeço pelo carinho de todos, né? Nos veremos em breve, se o Lodomar assim nos permitir, para que a gente coloque o nosso segundo módulo. Então quero agradecer desde já, quero agradecer toda a minha comunidade, né? Enfim, eu só tenho a agradecer, é um momento assim muito de emoção para mim, satisfação, e quero agradecer a todos que vocês participaram, interagiram, colocaram suas dúvidas, e somente agradecer o Projeto Lodomar por esse espaço, agradecer aí a Márcia que está no Orum, sempre nos dando força, né, para que a gente possa sempre, né, caminhar para frente, agradecer aos diretores, todo esse grupo, né, todo esse corpo, né, os holucóis, agradecer ao Poder Feminino, agradecer o grupo de Orim, agradecer os palestrantes que sempre estão compartilhando seus ensinamentos aqui no Projeto Lodomar. Então, quero agradecer, que o Lodomar nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Axé, Iru.